Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, turma, acompanhando o cronograma do governo do estado, hoje nós vamos falar sobre teorias éticas, né? O que seria teorias éticas? É mais ou menos as ideias que algumas correntes filosóficas, ou alguns pensadores, ou alguns filósofos individual, ou de grupos, tá? Ou várias pessoas, ou de uma cidade daquele período, eles pensavam sobre a teoria ética, né? Por isso que são teorias, né? Não é só uma, tem várias ideias, tá? Vamos ver mais a ideia antiga, né? Naquela época na época do Império Romano, na época dos pré-socráticos, e algumas correntes filosóficas que pensavam sobre a questão da ética. Bom, e logo abaixo está a nossa identificação, professor, disciplina, direção de estudo, cidade. E esse conteúdo, o qual eu estou passando, vocês poderão acompanhar no livro de vocês, na página 335 a página 339. Ética na história, algumas concepções da filosofia moral. Na antiguidade, como era pensada a ética na antiguidade? Ética grega. Os sofistas afirmavam que não existiam normas e verdades universais válidas. Tinha, portanto, uma concepção ética relativista ou subjetivista. O que seria basicamente essa ideia? Ou seja, segundo os sofistas, cada um agia de acordo com seus princípios, a sua dignidade, os seus pensamentos. Não era aquela coisa universal, tá? Não é aquela coisa coletiva, não é aquela coisa comum, né? É algo individual. Se eu achar isso ético, beleza. Se eu não achar ético, tranquilo. É praticamente como hoje eu estou, essa é a minha ideia. Eu estou vendo as pessoas hoje, né? Para alguns essa questão de ética está o quê? Relativista, né? Para mim, eu posso considerar algo ético, para outros, tanto faz como tanto fez. Esse nosso mundo atual, digamos, esse mundo do século XXI, está caminhando muito para essa ideia dos sofistas. Sócrates sustentou a existência de um saber universal, ou universalmente válido, de que decorre do conhecimento da essência humana, a partir da qual se pode conceber a fundamentação de uma moral universal. Ou seja, segundo Sócrates, os sofistas já acreditavam naquela ideia individual. Os Sócrates já acreditam que nessa ideia universal. O que é que nós podemos dizer que algo é eticamente moral? Algo é, digamos, você está agindo com ética. Por exemplo, roubar. Roubar significa o quê? Para alguns, hoje, é relativista. Acho que isso não tem impacto em nada. Mas para outros, isso já é o quê? A sua consciência fica pesada, tá? Xingar alguém, falar mal de alguém, denegrir a imagem de alguém, caluniar, difamar. Para alguns, isso é normal, tranquilo, não vai mudar nada. Para outros, segundo Sócrates, e muitos concordam com isso, a consciência fica pesada. Ou seja, não ajudar uma pessoa a atravessar a rua, por exemplo. Algumas pessoas acham isso, não, tranquilo. Se eu não ajudo, o outro vai ajudar, normal, tranquilo. Agora outros já vai achar isso o quê? Esquisito. Por que que eu não ajudei? Deveria ter ajudado, deveria ter parado meu carro e ter ajudado aquela pessoa a atravessar a rua. Ou seja, a ética vai depender da visão de cada um. Ou você pode pensar de acordo com os sofistas, ou você pode pensar de acordo com Sócrates, ou você pode pensar de acordo com Platão. Platão diz o quê? Desenvolveu o racionalismo ético, iniciado por Sócrates, aprofundando a diferença entre o corpo e a alma. Argumentava que o corpo, por ser a sede de desejos e paixões, muitas vezes desvia o indivíduo do seu caminho para o bem. Assim, defendeu a necessidade
depuração do mundo material para alcançar a ideia de bem. Ou seja, Platão já trabalha o quê? Que o ser humano, que nós devemos trabalhar o quê? O corpo e a alma. Porque o corpo é a morada da alma. E se meu corpo não está bem, a minha alma também não vai estar bem. E ela pode ser conduzida, que baseado nos desejos e paixões, ser conduzido para o mal. Tá? E a ética do equilíbrio. Segundo Aristóteles, também desenvolveu uma reflexão ética racionalista, mas sem um dualismo corpo e alma platônico. Procurou construir uma ética mais realista, mais próxima do indivíduo concreto. Para tanto, perguntou-se sobre o fim último do ser humano, para o que tendemos, e respondeu, para a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Só para você ter uma ideia, nós já vimos praticamente quatro ideias diferentes. O sofista, de acordo com ele, o indivíduo ele age de acordo com a sua individualidade. Se ele achar correto, bem. Se ele não achar errado, bem também. Sócrates, ele acredita numa ética mais universal. Platão, ele já acredita num trabalho que devemos trabalhar a alma e o corpo. E Aristóteles já acredita o quê? Que o homem deve buscar o seu fim último. Segundo o seu fim último é o quê? A felicidade. A felicidade última e maior se encontraria na vida teórica, que promove o que há de mais essencial no humano, que é a razão. Segundo o filósofo, a pessoa comum, aquela que não pode se dedicar à atividade teórica, aprenderia a agir corretamente pelo hábito, isto é, por meio da prática constante e reiterada de ações. Assim, agir corretamente seria praticar as virtudes. A coragem, por exemplo, seria uma virtude situada entre a covardia, a deficiência e a temeridade, o excesso. Assim, o filósofo propôs uma ética do meio termo, no qual a virtude consistiria em procurar o ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Então, basicamente, Aristóteles queria que nem todo mundo poderia o quê? Ter uma vida teórica, né? Uma vida pautada no pensamento e na razão. Mas alguns privilegiados poderiam o quê? Estar ensinando às outras pessoas devido ao hábito, devido à prática, você o quê? Ser orientado a agir daquela forma, a fazer daquela forma, você vai criando o hábito, né? Por exemplo, o que é um exemplo de hábito? Você almoçar todos os dias naquele mesmo horário. Ali se tornou um hábito. Você escovar o dente todos os dias. Ali se tornou um hábito. Então, se você pratica o bem, toda vez você vai praticar o bem. Se você pratica o mal, toda vez você vai praticar o mal. Claro, se, segundo Aristóteles, seria o que? Uma vida teórica, baseada na razão. Se você não tem essa habilidade, você o quê? Deve o quê? Buscar o hábito, né? E para Aristóteles devemos ter o quê? Buscar a ética do equilíbrio, nem a falta e nem o excesso, tá bom? Na Idade Média, a ética cristã, segundo Agostinho, introduziu a ideia de liberdade como livre-arbítrio, isto é, a noção de que cada indivíduo tem a possibilidade de escolher como agir, de acordo com sua própria vontade. Aqui nós já temos uma outra visão, uma outra ideia, como a ética era tratada. Segundo Agostinho, é o livre-arbítrio, ou seja, eu tenho que fazer as minhas escolhas. Eu tenho a opção de escolher o bem e o mal. Para onde eu vou? O que é que eu vou escolher? Então, mais ou menos isso. Não é algo imposto, não é algo obrigado. Você que vai escolher. Um exemplo do livre-arbítrio. Quando você escolhe o seu representante, candidato a prefeito, candidato a vereador, você está usando o seu livre-arbítrio. Você tinha várias opções. Você tinha a opção de escolher, acho que mais ou menos entre quase 50 candidatos a vereadores mangabeiras, tá? Se não me engano, eram 40 a 50. Você tinha uma opção. Você tinha a opção de escolher entre 3 prefeitos, mas no final ficaram só 2, porque um se coligou com o outro. E você tinha a opção em votar em branco, você tinha a opção em votar nulo, você tinha a opção em não ir votar. Ou seja, você está o quê?
arbítrio, né? Você poderia votar ou não, ou escolher um dos que você achasse conveniente. Na Idade Moderna, ética antropocêntrica. Com o final da Idade Média, marcado pelo Renascimento, o ser humano torna-se novamente o centro do interesse por meio do humanismo. No Iluminismo, essa orientação fica mais evidente, pois os filósofos passam a defender a ideia de que a moral deve ser fundamentada na mais em valores religiosos, não mais em valores religiosos, e sim naqueles oriundos da compreensão do que é a natureza humana. A concepção mais expressiva do período moderno a respeito da natureza humana é de uma natureza racional, que encontra em Kant sua formulação mais bem acabada. Ou seja, na Idade Moderna já havia a ideia o quê? O homem como centro de todas as coisas. Na Idade Média era o quê? O teocentrismo, ou seja, Deus como centro de todas as coisas. Na Idade Moderna, o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. A ética não era mais baseada em valores religiosos, e sim na natureza, nas evidências humanas. Idade contemporânea, que é a nossa, né, do indivíduo concreto. Seu ponto comum é a recusa de uma fundamentação exterior, transcendental para a moralidade, centrado no indivíduo concreto, a origem dos valores e das normas morais. Um dos primeiros passos na formulação de uma ética do indivíduo concreto foi dado por Hegel, em sua crítica ao formalismo de Kant. Fundamentação histórico-social, Kant teria considerado a moral apenas como uma questão pessoal, íntima e subjetiva, na qual o sujeito deve se decidir entre suas inclinações, desejos, medos, paixões, vícios e sua razão. Fundamentação ideológica. O filósofo alemão Karl Marx entendia a moral como uma produção social que atende a determinada demanda da sociedade. E essa demanda deve contribuir para a regulação das relações sociais. E por último, aqui vocês estão vendo essa atividade. Só para a gente finalizar, vocês tiveram mais ou menos várias concepções da teoria ética, né? Qual é que vocês se identificam? Qual é que você acha mais plausível, mais coerente? Cabe você buscar mais orientações, se esforçar mais. No terceiro ano, nós vamos estudar o quê? Profundamente a ética, né? Aqui nós só tivemos uma ideia, uma questão histórica dos gregos, pré-socráticos, a Idade Média, contemporânea, antiga, moderna e por aí vai, né? Aí foi várias visões em época diferente, filósofos diferentes, pensando a ética de várias maneiras. De já, muito obrigado pela atenção, pelo estudo, e vão respondendo essas questões, da 10ª à 16ª, que se encontra na página 341. Bons estudos!